Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O preâmbulo da Constituição Federal é como a certidão de nascimento da nova ordem jurídico-constitucional, anunciando o texto normativo da Constituição Federal que lhe servirá de marco. Nele se inscrevem os fins últimos da ordem política fundamental, propiciando origem, legitimidade e unidade ao ordenamento normativo que a ele se seguirá. Apesar de não integrar a parte normativa da Constituição Federal, tem grande importância, pois estabelece as pretensões e intenções do Constituinte e os valores supremos do constitucionalismo brasileiro, condicionando os meios para a sua realização. Além disso, assegura a harmonia e a integridade dos princípios e regras estipulados na Carta, mantendo-os unidos e efetivos diante da sociedade política brasileira, a relação Estado-sociedade, espaço público e esfera privada, mando e obediência. Tudo isso tem seu núcleo no preâmbulo, pois conforma as decisões políticas fundamentais, cláusulas pétreas e condiciona os processos de reforma da Constituição Federal, garantindo a plenitude dos direitos inerentes à pessoa humana, assim como a eficácia temporal das normas programáticas e dos créditos do indivíduo cidadão perante o Estado, público e privado. Título 1. Dos princípios fundamentais. O vocábulo princípio, do latim principium, traz à mente a noção genérica de início, começo, origem ou causa. Em sentido jurídico, princípio é norma que expressa os valores mais altos da sociedade, de tal forma que, integrado na ordem constitucional, passa a orientar todas as demais normas e regras do ordenamento jurídico que ela baliza. Ou seja, o ordenamento jurídico, composto de normas e regras, deve estar, todo ele, fundamentado no conjunto dos valores que sustentam a sociedade e que se encontram, por sua vez, expressos nos princípios sobre os quais se ergue a ordem constitucional. Assim, os princípios são os fundamentos com base nos quais serão prescritas as regras que têm por finalidade fazê-los efetivos em determinada ordem de disciplina. A seguir serão vistos os princípios que foram adotados pela vigente Constituição Federal Brasileira, ou seja, aqueles sobre os quais se levanta a ordem constitucional do país e que, por isso mesmo, se impõem a toda a ordem infraconstitucional. Esta em tudo, necessariamente tudo, deve segui-la, sob pena de, não o fazendo, ser considerada inconstitucional, justificando sua exclusão do ordenamento jurídico. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: o caput do artigo 1º estabelece a identidade e os fundamentos do Estado brasileiro. A identidade é expressa no nome: República Federativa do Brasil. Os fundamentos consistem em 3 bases sólidas, que são a Federação Brasileira, a democracia e o Estado de Direito. Quanto à Federação, a Constituição Federal garante na ordem interna a indissolubilidade do vínculo federativo sob a soberania da República Federativa do Brasil. De que modo? Garantindo autonomia aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios,
Autonomia esta que não se confunde com soberania. Disso resulta proibida a secessão relativamente ao território nacional. Quanto à democracia, a lei maior estabelece regime político em que o povo brasileiro, detentor de todo o poder político soberano que é, pode exercê-lo diretamente nos casos nela previstos, como pode fazê-lo por meio de representantes. Quanto ao Estado de Direito, a Carta Magna estrutura os poderes do Estado, prescrevendo a sua separação em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, e organiza as relações entre eles e a sociedade em termos que limitam sua atuação pela prescrição das liberdades públicas. Cabe ao legislador ordinário ou à lei infraconstitucional especificar os meios e instrumentos pelos quais tenham plena efetividade os institutos preconizados na Constituição Federal. Inciso 1. A soberania. Quanto à soberania, o Estado brasileiro deve ser visto em 3 direções. Letra A, na ordem internacional. Letra B, na ordem interna. E letra C, na soberania popular. Perante a ordem internacional, a soberania confere ao Estado brasileiro o que se poderia dizer presença ontológica da unidade política internacional, isto é, existência jurídico-política do Estado brasileiro e sua participação na comunidade internacional de Estados. Essa categoria de soberania está intimamente ligada com o que dispõe o artigo 4º, que garante a independência da nação brasileira em relação aos outros Estados na ordem internacional, a autodeterminação do povo brasileiro perante a comunidade global, bem como a defesa da paz como objetivo cardeal das relações internacionais. Há, contudo, que consignar que a celebração dos pactos internacionais aponta para uma relativização da soberania nos moldes que de maneira pioneira demonstram os países da União Europeia. Já a soberania interna se mostra de 2 formas: a soberania do Estado brasileiro ante os nacionais ou estrangeiros que estiverem em seu território e a soberania da República Brasileira sobre os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. A summa potestas, do latim maior poder, poder soberano ou simplesmente soberania da República Brasileira em relação aos seus nacionais ou estrangeiros, permite o exercício da jurisdição nacional sobre litígios de qualquer natureza de que venham participar dentro do território nacional. A soberania do Estado brasileiro garante-lhe perante as entidades federadas do país uma posição de superioridade hierárquica. Por último, é preciso considerar que a soberania popular é a causa intrínseca da soberania do próprio Estado brasileiro. É a fonte do dinamismo da democracia. Na verdade, é o princípio que permite sua atualização por meio de eleições regulares e periódicas, livres e limpas, proporcionando a transformação da opinião pública em vontade política, democraticamente manifestada pelo desejo do verdadeiro titular do poder político: o povo. De maneira objetiva, o termo soberania, como empregado na Constituição Federal, enfatiza a independência do Brasil e sua não submissão a nenhuma força externa, ou mesmo interna, que não represente os interesses nem a vontade do seu povo. Inciso 2. A cidadania. Cidadania é o status jurídico-político que confere à pessoa humana a capacidade de participar, direta ou indiretamente, da vida política do Estado. Entre nós, o status de cidadania exige o preenchimento dos requisitos e pressupostos arrolados no artigo 14 da Carta Magna. Durante muito tempo, a doutrina clássica entendia que essa conceituação de cidadania tinha o nome de princípio da nacionalidade, enquanto a cidadania mesma era o exercício da liberdade política, isto é, o modo como o sujeito da democracia participava na deliberação dos assuntos do Estado. Com os pactos que se sucederam após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, essa distinção caiu por terra, sendo nacionalidade e cidadania termos quase sinônimos. Parodiando Manuel Gonçalves Ferreira Filho,
Cidadania é a participação popular nas decisões políticas do Estado, que de forma indelével foi considerada obrigatória na Constituição Federal de 1988. Inciso 3. A dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é o valor-fonte de todos os direitos fundamentais. Esse valor, que deve ser considerado fundamento e fim último de toda a ordem política, busca reconhecer não apenas que a pessoa é sujeito de direitos e créditos, mas que é um ser individual e social ao mesmo tempo. No espaço privado, reino da satisfação das necessidades, a pessoa humana é indivíduo, isto é, mostra-se voltada para a realização de suas necessidades biológicas. Já no espaço público, a pessoa é um ser social. Ou, como preferiu Aristóteles, o homem é um animal político, pois vive e morre na polis, comunidade política. Conforme o magistério de Julian Freund, a pessoa humana possui 6 dimensões: a ética, a política, a religiosa, a científica, a econômica e a artística. Ao mesmo tempo em que são autônomas, as dimensões são interpenetráveis. O que significa dizer que o homem ético não vive sem o homem político, o homem científico não vive sem o religioso, o econômico não vive sem o artístico. Sucede que o ser humano se completa e se planifica com a presença de todas as dimensões, em um contexto harmônico, interdisciplinar e interativo. Isso é que vai, em última análise, permitir a democracia e a atualidade dos direitos fundamentais. A dignidade humana constitui, por assim dizer, um valor único e individual, que não pode, seja qual for o pretexto, ser sacrificado por interesses coletivos. Inciso 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O Constituinte, sem dúvida, buscou o equilíbrio na relação entre trabalhadores e empresários. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa estão no rol dos fundamentos do Estado brasileiro. Os valores relativos ao trabalho e à livre iniciativa, relação empregador-empregado, devem estar em harmonia, para que possibilitem uma saudável e estável economia de mercado. A economia de mercado foi o regime econômico adotado pelo Constituinte de 1988, havendo diversos princípios arrolados no artigo 170 da Carta, que informam os caminhos e os fins da ordem econômica entre nós. Assim, a livre iniciativa, isto é, a abertura para a participação livre na economia de mercado a toda e qualquer pessoa, e os valores sociais do trabalho perfazem o alicerce em que se deve fundar a organização econômica e social, sendo elementos fundamentais no jogo econômico e na comunhão do capital com o trabalho. Inciso 5. O pluralismo político. O pluralismo político é a prova de que o Constituinte assegurou um campo específico na democracia brasileira para as ideologias e os diversos aspectos da partidarização eleitoral. O pluralismo político é o valor extraído do campo destinado à luta democrática de partidos e de opiniões, ou seja, representação política, sistemas eleitorais e sistemas partidários constituem aquilo que pode ser havido como funcionamento da democracia. O fato de liberais, progressistas e conservadores travarem disputas no processo eleitoral, ou de a direita e a esquerda competirem em eleições livres, deve-se ao reconhecimento do pluralismo político como um dos fundamentos do Estado brasileiro. Em última análise, da estipulação do pluralismo político resulta a impossibilidade da criação de partido único e ou de estabelecimento de doutrina única ou legal. Ao contrário, firma a possibilidade de se criarem vários partidos políticos com diversas ideologias para a busca do poder em nome de seus eleitores, parcela do povo brasileiro. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Trata-se do reconhecimento da soberania popular, ou seja, na ordem política brasileira,
O povo é o titular do poder. A pergunta que pode ser feita é: quem é o povo? A literatura política contemporânea diverge muito nesse ponto. No Brasil, sob a égide da Carta, povo é o conjunto de cidadãos que participam direta ou indiretamente do processo político, seja por meio de eleições livres, seja pelo uso dos mecanismos diretos de exercício do poder, expostos no artigo 14, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Assim, ao povo devem ser dadas satisfações por seus mandatários, que necessariamente deverão exercer o mandato em nome e para o bem dele, como um todo, e não apenas a parcela que os elegeu. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. No fundo, é a separação de poderes. O Brasil tem como um de seus fundamentos a tripartição dos poderes políticos, o que significa dizer que o exercício do poder se faz de modo tripartite. Cabe ao legislativo discutir e votar as leis, ao executivo executar as leis, e ao judiciário o julgamento dos casos concretos segundo as leis. Foi essa a opção do Constituinte brasileiro. Além de fundamento do Estado brasileiro, a separação de poderes é uma cláusula pétrea, como previsto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3. Assim, ao mesmo passo em que é base institucional do Estado de Direito e da democracia, a separação de poderes também é intangível, não podendo sequer ser alvo de discussão. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos são fins eleitos pela sociedade política brasileira para a formação da gênese constitucional. Os valores aqui presentes condicionam toda a estrutura e dinâmica do Estado brasileiro, suas vicissitudes, diversidades e peculiaridades. Estabelecem uma direção a ser seguida por todas as diferentes ideologias que travam batalhas eleitorais, que devem respeitar esses objetivos, porquanto significam o consenso da sociedade brasileira. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Este inciso qualifica a sociedade política, expressando os fins aos quais ela deve se condicionar. Liberdade, justiça e solidariedade são os 3 princípios que balizam o equilíbrio entre a pessoa humana individual e a pessoa humana social. Liberdade, entendida como autonomia, constitui o espaço privado, a esfera de atuação da pessoa individual, em que se concebem a necessidade e a geração da riqueza. Justiça, por seu turno, sob a forma corretiva ou sob a forma distributiva, revela-se como valor ético fundamental, que busca resolver problemas particulares e problemas que dizem respeito a todos, dando a cada um o que é seu. Solidariedade, enfim, como peça fundamental para a caracterização da pessoa humana como ente social, é o princípio que norteia o relacionamento no espaço público, a aproximação e a cooperação social entre pessoas, entre povos e também entre Estado e pessoas. Há que notar que a solidariedade interpessoal não é coercitiva, e nesse âmbito tem como pressuposto necessário a liberdade. Isto é, a cooperação interpessoal na sociedade deve partir de seus membros e não pode ser imposta pela estrutura política. Nesta passagem, vale lembrar a experiência europeia ao instituir, entre eles, um Estado solidário, subsidiário. De fato, quase sempre na vanguarda, ao ser instituída a Comunidade Europeia, criou-se ali uma estrutura de auxílio mútuo em benefício do cidadão, das pessoas que lá residem e das respectivas sociedades. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Um dos fins do Estado brasileiro é a garantia do desenvolvimento nacional. A pergunta é: o que significa desenvolvimento nacional? Não obstante posições contrárias, entende-se o significado de desenvolvimento nacional como progresso econômico, político, social e cultural da nação.
O progresso em todas essas áreas traz a maximização do bem-estar para os povos contemporâneos, gerando riqueza e melhoria das condições sociais, o que favorece o desenvolvimento nacional, proporcionando uma economia de mercado forte, competitiva e liberta de intervenções injustificadas por parte do Estado. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. A intenção do Constituinte foi das mais nobres, qual seja a de acabar com a miséria e a consequente marginalidade social, assim como reduzir progressivamente as desigualdades. Contudo, equacionar essas situações não seria possível tão somente com a promulgação da Constituição Federal, especialmente em um país como o Brasil, que durante muito tempo conviveu sob um sistema totalitário. De qualquer forma, a verdade é que a efetivação desses direitos mostra-se por vezes muito distante e se perfazem em objetivos a serem alcançados progressivamente no tempo. Então, o que se pretende aqui, e em qualquer democracia verdadeira, é a busca progressiva, continuada e sem desfalecimento do objetivo proposto. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Trata-se do bem comum, de todos os seres humanos, princípio certamente agasalhado em todas as constituições do mundo civilizado e fim último da democracia constitucional brasileira. O bem comum não é um ideal irrealizável. Trata-se do bem de todos naquilo que todos têm em comum, abarcando tudo o que constitua o bem da comunidade política de maneira generalizada. O bem comum não pode conter discriminação, não pode conter desigualdade. Aliás, o bem comum só pode ser comum se for direcionado efetivamente para todos, dispensando-se igual tratamento a todos, dando na medida que lhes cabe. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. São expostos a seguir os princípios que regem a soberania do Estado brasileiro perante a comunidade internacional. Em verdade, são critérios norteadores da atividade política do Brasil nas relações internacionais, seja atuando diretamente com outro Estado, seja atuando em órgãos internacionais, seja firmando pactos ou tratados. Mesmo na ordem internacional, o conteúdo dos incisos em que se desdobra o caput deste dispositivo constitucional deixa claro que o Estado brasileiro tem como fim último o bem comum, quer o da comunidade política interna, quer o da comunidade internacional de Estados. Pelo menos nos países ocidentais, há consenso prático em torno da ideia de bem de todos, ou melhor, o bem comum como aquilo que todos têm em comum. Inciso 1. Independência nacional. Este inciso traz algo que, de certa forma, já foi colocado no artigo 1º, a soberania do Estado brasileiro na ordem internacional. O Brasil, pode-se dizer, dispõe de plena soberania na ordem interna sobre o seu povo e o seu território, assim como dispõe de independência na ordem internacional, não se submetendo a nenhum tipo de sujeição ou hierarquia em relação a outro Estado. Fala-se muito sobre dependência econômica do Brasil em relação a outros países ou a organismos internacionais. Em verdade, essa problemática em nada afeta a independência do Estado brasileiro, uma vez que o compromisso econômico assumido pelo Brasil não se coloca sob perspectiva política, isto é, não torna o Brasil submisso em matéria de poder, representando apenas um ônus econômico assumido pela nação. Fica claro, pois, que a independência nacional não é afetada nem há propriamente dependência econômica, especialmente em tempos de globalização, como os que se vivem hoje em dia, em que todos, de certo modo, dependem economicamente uns dos outros. Também o fato de o país pertencer a organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas,
ou a Organização Mundial do Comércio em nada diminui a independência do Estado brasileiro. Ao contrário, confirma-a. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. O dispositivo enaltece os direitos fundamentais da pessoa humana. A garantia dos direitos individuais e sociais, bem como daqueles que atualmente vêm sendo chamados de direitos de terceira e quarta geração, constitui condição sine qua non para o posicionamento dos Estados na ordem internacional. Em verdade, todos os Estados ocidentais devem defender a temática dos direitos da pessoa humana nas suas relações internacionais. O ataque ao seu conteúdo destrói qualquer sociedade política que busque o bem. O Brasil não é diferente. Este inciso coloca para o Brasil a observância obrigatória dos direitos fundamentais e sua promoção e defesa nas relações políticas estabelecidas com outros Estados. Além disso, o inciso acentua a palavra prevalência. Prevalência quer dizer sobreposição a outros pontos de vista da mesma problemática, isto é, quando existir conflito entre direitos humanos e quaisquer outros benefícios que possam existir, sob algum ponto de vista, para o Brasil, a nação, em todos os níveis, esferas e poderes, dará prevalência àqueles relativos aos direitos da pessoa humana. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos é um dos princípios mais importantes do direito internacional contemporâneo. Sua contribuição para a ciência política atual é confirmar a existência de uma comunidade supranacional e torná-la evidente para os órgãos e estados na ordem internacional. A unidade política soberana, Estado, passa a ser sujeito de direitos no âmbito externo, encontrando ponto de apoio na autodeterminação dos povos, isto é, na afirmação da existência e substância da sociedade política que compõe a sua unidade. Ocorre que o Estado, entendido como unidade política moderna detentora da soberania e do monopólio do poder político, é composto de 4 partes essenciais: povo, território, governo e soberania. O princípio posto neste inciso busca assegurar a essencialidade do primeiro aspecto, ou seja, a visibilidade e a transparência do povo como titular do poder e sujeito da democracia. Inciso 4. Não intervenção. O princípio da não intervenção é decorrência necessária da soberania ou independência do Estado na ordem internacional. Quer dizer que o Estado brasileiro, nos limites do seu território, não pode sofrer nenhum tipo de invasão ou violação estrangeira, devendo ser assegurado o seu domínio sobre o espaço no qual exerce jurisdição. Inciso 5. Igualdade entre os Estados. A comunidade internacional só se constitui como tal em face da presença de vários Estados. Contudo, essa comunhão em torno de um bem jamais poderia durar se fosse dado a um ou a alguns dos Estados o direito de se sobrepor aos demais, pois não haveria respeito à soberania de algumas unidades políticas e os Estados prejudicados logo abandonariam a comunidade. Certamente, para assegurar a existência da comunidade e manter o bom relacionamento entre os Estados, faz-se necessário que todos recebam tratamento isonômico, igualitário, isto é, que todos possuam iguais condições de acesso aos resultados positivos dessa comunhão, bem como possam participar de igual forma no processo deliberativo da comunidade. A igualdade, pois, é condição imprescindível para o bom desenvolvimento da Associação Internacional de Estados, pois garante a estabilidade e a ordem. Inciso 6. Defesa da paz. A paz é um dos grandes objetivos da comunidade internacional. É algo que se confunde com o próprio bem comum, sendo condição para a realização da igualdade entre Estados. A paz é condição também para o bom andamento das relações entre os Estados, garantindo a reciprocidade e a cordialidade na ordem internacional.
A paz permite a aproximação e o diálogo, sem os quais não há comunidade. A paz é o meio pelo qual se assegura a efetiva integração dos membros da comunidade. Inciso 7. Solução pacífica dos conflitos. A matéria deste inciso decorre dos 2 incisos anteriores. Para a solução pacífica dos conflitos, é preciso que os estados em choque estejam interessados em promover a paz e, por consequência, realizar o bem comum. A disposição de solucionar pacificamente o conflito constitui a primeira condição de um acordo futuro. Mas, como é de bom senso, acordo pressupõe, por sua vez, que os estados estejam em pé de igualdade, de modo que nenhum deles se sobreponha ao outro. Sem isso, não haverá como solucionar pacificamente o conflito. Sem isso, haverá sim a sobreposição de um a outro de forma impositiva, prevalecendo, pois, a força de um sobre os demais. Portanto, em caso de conflitos internacionais, o Brasil se mostra desde logo propenso a propor a sua solução pacífica. Inciso 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. O Estado brasileiro rejeita desde logo, como se viu, qualquer tipo de violação aos direitos da pessoa humana. E tanto maior será sua rejeição, quanto mais isso ocorrer mediante atos de terrorismo ou de racismo. O terrorismo consiste na prática de atos de violência com a intenção de provocar o medo generalizado da sociedade, suprimindo-lhe com isso os meios de defesa. O racismo, por sua vez, não pode ser entendido como mero desconhecimento dos direitos advindos da origem étnica. Racismo é toda forma de apologia a ideias discriminatórias, preconceituosas e segregacionistas entre os homens. No Brasil, a apologia ou a prática do racismo são consideradas crime e estão sujeitas às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade, artigo 5º, inciso 42, da Constituição Federal. A Constituição Federal Brasileira parte da premissa de que não deve haver distinção entre os homens por cor, sexo, credo ou mesmo por qualquer diferença física. Negar essa realidade seria o mesmo que contrariar os padrões éticos e morais definidos na Carta Política do Brasil e no mundo contemporâneo. Seguindo esse pressuposto, o Brasil tem como regra aderir a todos os tratados e acordos multilaterais que repudiem toda e qualquer forma de racismo e discriminação segregatória. O repúdio ao racismo vai ao encontro da própria gênese da Constituição Federal, eis que a proposta fundamental é pela fixação do Estado democrático de direito e, consequentemente, pelo respeito à dignidade da pessoa humana. A própria liberdade de expressão prevista em nosso ordenamento como direito intangível da pessoa encontra no desprezo ao racismo um óbice à sua plenitude, ou seja, nem mesmo a liberdade de expressão pode ser arguída em defesa daqueles que desrespeitam o comando constitucional de repúdio ao racismo. Terrorismo e racismo constituem-se em 2 formas, sem dúvida, de desprezo à dignidade da pessoa humana, contra as quais o Estado brasileiro se posiciona expressamente. Vale a pena conferir. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus, número 82.424, de 2003. Inciso 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Neste dispositivo, o Estado brasileiro deixa claro que é favorável à cooperação entre os povos para ter a construção de uma vida melhor para todos. O Estado brasileiro prega a solidariedade no plano internacional, a necessidade de ajuda recíproca entre os Estados,